Olá, turma! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula e a nossa aventura de hoje será na disciplina de ciências. Isso mesmo! E eu te convido a embarcar nessa aventura e que com certeza você, ao final dela, terá muito aprendizado. Então vem comigo. Vamos hoje estudar sobre alguns tipos de animais, certo? Então vamos dar início à nossa aula? Eu quero começar te perguntando. Olha só, turminha, na natureza, certo? Existem os seres vivos e os seres não vivos. Isso mesmo. Você sabia disso? Muito bem, mas qual será a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos? E quais serão, por exemplo, os que são considerados seres vivos? Olhem só. Os animais e plantas são considerados seres vivos. Os seres vivos são diferentes dos seres não vivos. Por quê? Então, turma, você sabe me responder o porquê os seres vivos são diferentes dos seres não vivos? Certo, quando nós falamos de seres vivos, nós precisamos lembrar que é ser vivo aquele que passa por processos. E que processos são esses? Eles nascem, crescem, se reproduzem, respiram e morrem. Isso mesmo, todos esses processos, eles são, percorridos pelos seres vivos. Muito bem, vamos continuar na nossa telinha. Existem muitas espécies de animais no mundo. Na nossa região, percebemos claramente essa diversidade de espécies, pois estamos numa região de florestas, com muitos ambientes para moradia de várias espécies de animais. Os animais podem ser divididos em vários grupos, ou seja, podemos classificá-los de várias maneiras. Então, turminha, olhem só. Vocês prestaram atenção no que apareceu aí na telinha de vocês, em tudo que eu estava falando? Muito bem. Nós estamos conversando que os animais, eles podem ser classificados, não é mesmo? De diversas formas. E que formas serão essas? Como nós poderíamos classificar os animais? Eles se diferem em quê? Pensando nisso, eu quero trazer para vocês agora uma música bem divertida. Então escuta, se mexe aí em casa e presta bastante atenção. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Então, turma, vocês viram a diferença que tem aí de habitats entre os animais? Isso mesmo, e essa é uma das formas que nós temos de classificá-los. Muito bem, então vamos prosseguir. Olhem só. Onde será que vivem os animais? Você saberia me responder? Vamos a uma próxima pergunta. Será
que tem um nome específico para o lugar natural de cada ser vivo? Quando falamos em animais, será que existe outro nome para o estudo dos animais? E aí, turminha, você seria capaz de me responder alguma dessas 3 perguntas que eu acabei de fazer para vocês? Olha só, quando nós estamos falando sobre o lugar onde vivem os animais, nós temos um nomezinho que é dado para isso que vocês ouviram ainda há pouco lá na música. Lembram? Isso mesmo, habitat. Quando falamos no local onde vivem os animais, estamos falando do seu habitat, do seu lugar natural de vivência, certo? E pensando aí nos nomes, né? Será que tem algum nome específico para o estudo dos animais? Será que nós poderíamos utilizar outro nome? Sim, podemos. E você sabe que nome é esse? Deixa eu te contar, é fauna. Isso mesmo, se você ouvir falar, agora vamos apresentar a fauna do Brasil a vocês, por exemplo, estaria sendo dito que seria apresentado a vocês uma variedade de animais que existem no Brasil, certo? Então não se assustem caso eu fale ou em algum momento possamos ouvir essa palavrinha, tudo bem? Vamos então continuar. Olha ali, sim, os animais podem viver em vários tipos de ambientes, que chamamos de habitat. Nele, os animais encontram abrigo e comida, e é muito importante respeitarmos o habitat de cada animal, porque muitos não conseguem sobreviver quando são retirados de lá. Agora, olha só, turma, nós estamos falando que existem diferentes habitats, não é mesmo? Certo, quando classificamos os animais, é importante nós lembrarmos que eles se diferenciam em cor, em espécie, uns rastejam, outros nadam, uns têm pelo, outros têm escamas, não é mesmo? São infinitas diferenças e variações. Mas agora eu quero mostrar aqui para vocês 2 animais, certo? E eu quero que vocês percebam aí de casa se você consegue identificar qual o habitat desses animais. Vamos olhar juntos então? Olha só, temos aqui o nosso primeiro animal. Que animalzinho é esse? Tá fácil, né? É o peixe, muito bem. Vamos ver o próximo? Olha só, nós temos aqui uma espécie, um tipo de macaco. Então, deixa eu te perguntar, será que esses 2 animais vivem no mesmo habitat? Será que eles têm essa relação em comum? Ou não? Ou será que os ambientes em que eles vivem é diferente? O que você me diz aí de casa? Certo, muito bem, eles vivem em ambientes diferentes, mas deixa eu te perguntar, o macaco ele vive nas árvores e de lá ele retira o seu alimento, as frutas para o seu sustento. Se nós pegássemos o macaco e o colocássemos lá dentro da água, será que ele iria sobreviver? E se fosse o inverso? Se nós retirássemos o peixe de dentro d'água e o colocássemos em um galho, numa grande árvore, será que ele sobreviveria? É isso mesmo, crianças, não teria como. Por quê? Porque os animais, eles são adaptados para o ambiente em que precisam viver. O peixe ele não sobrevive fora da água por conta de sua respiração e de muitas outras características que ele possui. Da mesma forma, nesse exemplo que eu trouxe para vocês do macaco, ele não tem condições de sobreviver dentro da água, por conta da sua alimentação, do seu tipo de respiração, entre outras, certo? Então vamos continuar agora. Os animais são seres vivos. Eles passam pelos processos de nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Possuem suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação e ambiente em que vive e vários outros aspectos, certo? Os animais terrestres são, então, aqueles que se desenvolvem e vivem em terra firme, dentro do solo, em plantas ou mesmo os que voam são chamados de animais terrestres. Olha só, turma, vocês ouviram o que eu acabei de falar para vocês? Isso mesmo, nós estamos vendo e iremos começar agora o estudo sobre os animais terrestres. E qual é a característica dos animais terrestres? Uma de suas principais características é o ambiente, ou seja, o seu habitat. Os animais terrestres, eles vivem, certo? Aonde? No solo, embaixo do solo, nas árvores. Foi dito ali para você se lembrar também, as aves, os animais que voam, eles são também classificados como animais terrestres, ok? Muito bem, vamos lá então.
Os seus corpos, eles são adaptados para poder rastejar, andar, correr, escalar ou pular, dependendo do ambiente em que vivem. Muito bem, crianças, vocês perceberam? E esses ambientes, eles são variados. Isso mesmo, os ambientes eles vão se modificando e cada animal vai ter uma adaptação perfeita para um tipo de ambiente. E quantos será que existem? Será que são muitos? Será que você conhece todos? Eu trouxe aqui para nossa aula alguns. Vamos lá ver as imagens. Olha só, temos aqui esse primeiro ambiente. E aí, turminha, o que vocês estão visualizando aí na telinha de vocês? Muito bem, nós temos aqui um ambiente de floresta, certo? Vamos ao próximo ambiente da aula de hoje. Olha só, e esse? Não é aqui da nossa região, mas você certamente já viu em algum filme, em algum documentário. E aí, que ambiente será esse? Você sabe me dizer? Olha aí para sua telinha, tenta buscar aí da sua mente se você já viu essa imagem ou imagem semelhante a essa em algum lugar. Olha só, aqui nós temos a savana. Muito bem. E aqui, essa imagem, olha a quantidade de areia que nós vemos nessa imagem. E aí, turminha, que ambiente será esse? Esse ambiente recebe o nome de deserto, certo? Vamos à próxima imagem. E aqui, olha só, essa imagem que vocês percebem, esse ambiente, ele é mais comum, né? E aqui nós temos os campos. Vamos prosseguir. Nas florestas, predomina uma vegetação com árvores bem altas e lugares ideais para esse tipo de animais. Por exemplo, trouxe aqui algum deles. Olha só, o javali, a raposa, o urso e o coelho. Os campos normalmente têm um clima ameno e pastagens abundantes, e essas características são ideais para esses tipos de animais. Olhem só, animais como a zebra, como o avestruz e como o gnu. Esses animais são ali da região da África, tá certo? Muito bem. Também os animais do deserto. Esses animais, eles podem suportar as mudanças extremas de temperatura, turma, como acontece com alguns répteis e insetos. E eu trouxe aqui também outros animais que se adaptam perfeitamente a esse tipo de ambiente. A cobra, alguns tipos de cobra, e também o camelo. Olha só. E o que quer dizer, turminha? É suportar extremas temperaturas. É porque no deserto, durante o dia, o período do dia, faz muito calor. Já no período da noite, a temperatura baixa bruscamente e fica um ambiente totalmente frio, tá certo? Então, o animal que vive lá, os animais que ali vivem, eles precisam se adaptar bem a essa mudança climática que ocorre diariamente, ok? Vamos lá, então. A savana é semelhante ao campo, porém com um clima tropical e grandes pastagens. Os animais que se adaptam a esse habitat são, trouxe aqui para vocês como exemplo a girafa, a impala e também o rinoceronte, certo? Então é isso, turminha. A nossa aula está acabando aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, trouxe para vocês diferentes animais hoje, não é mesmo? E eu te espero na nossa próxima aula. Continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!